Hashtag 077, Apocalipse, estudando as profecias, mas voltando ao tema, falando sobre o cavalo branco, né, e os ciclos múltiplos que eles aparecem na pessoa de uma personalidade. Então já vimos que depois de muitas perturbações, tudo volta à paz. Como depois da tempestade vem a bonança, depois de um grande calor vem um grande inverno. E depois de um grande inverno vem um grande calor. E assim vai, né? Se renovando o tempo. Bom, os Estados Unidos constituem exemplo notável quando aquela guerra terrível, a Guerra Civil de 1861 a 1865. Pela primeira vez, no último ano, tornou-se tão grande a pressão para continuar aquela guerra civil que começou seriamente a impedir o progresso da obra simbolizada pelo anjo que subia, ameaçando mesmo embargá-la completamente. Os que se interessavam por esta verdade, crendo que tinha chegado o tempo da aplicação da profecia, que as palavras do anjo, aquelas palavras, não danifiques, né, o trigo e o azeite e o trigo, indicava o movimento da parte da igreja. Elevaram suas preces ao Senhor das Nações, para que restringisse a obra cruel e tumulto de guerra. Muita gente morrendo, muitos órfãos, muitas viúvas. Então decidiram dias de jejum, de oração, com esse objetivo. E isso se passou num escuro e sombrio período de guerra. Não foram poucas as pessoas altamente colocadas na vida pública e política, né, que pediram sua continuação definitiva com a pavorosa intensidade de todos os seus males. E, entretanto, subitamente, como que por milagre, se operou aquela mudança. Não tinha ainda passado 3 meses sobre o tempo de que falamos aqui. Já o último exército da Confederação do Sul se havia rendido e todos os seus soldados tinham deposto as armas. Bom, tão súbito e completo foi o colapso, tão grande e tão gratos ficaram os corações pelo alívio do pesadelo da terrível contenda que a nação norte-americana irrompeu num cântico de júbilo, e essas palavras foram visivelmente ostentadas na capital. Abre aspas. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Fecha aspas, ponto. Exatamente como está no Evangelho. Há quem pense que houve uma causa definida para essa súbita suspensão da luta, de que, sem dúvida, o mundo mal se percebeu. Turquia e a Rússia, em 1877 a 1878, e da Guerra Hispano-Americana, em 1896, da guerra entre a Rússia e o Japão. Todos esses fatos podem ainda ser citados como exemplos posteriores nesta chave do Apocalipse. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, mas são guerrinhas, todas essas perto daquela que vem aí. São rumores mesmo. Mas vamos dar prosseguimento ao capítulo 7, já no versículo 4 do Apocalipse. Aliás, convém ir até o versículo 8, por causa dos assinalados, os 144 mil. E eu vi, abre aspas, e eu vi o número dos que foram assinalados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser,
12.000. Da tribo de Néftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E 12.000 da tribo de Benjamim. Segundo esta passagem, o número de selados, os salvos, é exatamente 144.000. E como 12.000 são assinalados de cada uma das 12 tribos, muitos supõem que esta obra já deve ter sido realizada, pelo menos cerca do começo da era cristã, quando essas tribos existiam literalmente, materialmente. Vamos entender isso aqui, que é muito importante entender isso aqui, viu? Porque a gente vai tirar essa dúvida agora. Mas não veem como se possa aplicar ao nosso tempo, em que todo vestígio de distinção entre essas tribos, desde algum tempo, tão completamente se obliterou. Ora, convidamos todas estas pessoas a que leiam a linguagem clara da Epístola de São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde a todos. Meus irmãos, tende grande prazer, grande alegria, grande gozo, quando cairdes em várias tentações, etc. Ora, aqueles a quem São Tiago se dirige são, primeiro, cristãos, porque são seus irmãos. Segundo, as 12 tribos dos seus dias não são os judeus convertidos ao cristianismo, porque se dirige a eles tendo em mente a volta do Senhor. Basta ver o capítulo 5 lá em cima. Bom, está assim dirigindo-se, Tiago, está se dirigindo à última geração de cristãos. Prestem atenção nisso aí, que é importante. Sim, Senhor, aos cristãos dos nossos dias, e ainda lhes chamam as 12 tribos dispersas. Jesus não disse, em verdade vos digo, que essa geração não sairá da terra até que tudo se cumpra. Prestem atenção nisso. É por isso que é importante entender a lei universal da reencarnação. Tá? Jesus não é nenhum mentiroso. Ele falou que essa geração não sairia da terra. Então, essa geração, vamos lá, essa geração que que estava com Jesus naquele tempo, onde é que ela está agora? Evidentemente, estão todos aqui reencarnando, burilando os seus próprios espíritos. Estão limpando suas almas até a volta do Cristo de Deus. Ninguém saiu da terra e não sairá, a não ser em missão. Mas aquela geração está toda aqui. Principalmente no estudo do Apocalipse, que é o livro final, é a chave de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é a volta de Jesus. E agora vocês vão saber, todos nós, que Jesus volta. E não é para ser crucificado. Agora vai ser muito diferente. Bom, mas voltando ao tema de São Tiago, perguntaríamos, como é que pode ser tudo isto? São Paulo, apóstolo, aos Romanos, capítulo 11, versículo 17 a 24, diz muita coisa importante a propósito. É na figura do enxerto ali apresentado. A oliveira representa Israel. Alguns dos ramos, os descendentes naturais de Abraão. Foram quebrados por causa de sua incredulidade em Jesus o Cristo. Não acreditaram em Jesus, que ele fosse o Messias anunciado desde Moisés. Vamos continuar na próxima hashtag.